Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma semana, graças a Deus. Agora nós vamos falar sobre os répteis, dando continuidade aí aos vertebrados. Vimos semana passada sobre os anfíbios. Para quem quiser acompanhar no livro, página 25, tá? Então, os répteis, como está no título do livro de vocês, os pioneiros do ambiente terrestre, porque vimos sobre os anfíbios na aula passada que eles são animais de transição, né, da água para a terra, mas ainda assim muito dependentes da água. E agora nós temos um grupo que é um grupo totalmente independente, tá, da água. Então ele conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Os primeiros aí a terem se adaptados efetivamente ao ambiente terrestre. Porque eles têm algumas características importantes que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês. A pele seca, né, e impermeável, ou seja, não deixa passar água com facilidade nem desidratar com facilidade, diferentemente dos anfíbios. Lembra que os anfíbios eles têm a pele muito fina, né, e que desidratam com muita facilidade. Então, a pele seca e grossa, né, que é impermeável, pulmões desenvolvidos e ovos, né? Ovo é com casca, justamente para os ovinhos também serem protegidos contra a desidratação. Então, há milhões e milhões de anos, os répteis eles dominavam o planeta Terra. Então, eles formavam um grupo que a gente conhece hoje como os dinossauros, que são atualmente extintos. Então, os dinossauros eles também são répteis. E eles são estudados por meio de fósseis. Ah, professora, como é que sabe que realmente existiu um dinossauro? Nós temos registros fósseis, né, da paleontologia, que foi descoberto durante escavações. Inclusive, no livro de vocês tem as imagens mostrando fósseis de répteis, né, ovos também fossilizados de dinossauro. Então, o que é um fóssil? São restos ou impressões de seres vivos que viveram no passado. Foram preservados em rochas e outros materiais. Então, a própria paleontologia nos dá evidências de como era a vida desses animais. E acredita-se que eles foram extintos há 65 milhões de anos. Muitas pesquisas relacionam diversos fatores como causa da extinção, como alterações no clima do nosso planeta, choque de grandes asteroides, um grande asteroide, erupções vulcânicas, epidemias. Então, tem vários fatores aí, várias teorias para a extinção desses animais. Então, vamos continuar. Réptil significa o que rasteja, tá? Então, continuando. Pele seca e grossa, que ela é formada aí de queratina, isso aí impermeável, escamas e placas ósseas, sofrem muda, né? Chega um período, por exemplo, que as cobras, elas trocam de pele, tá? E são animais pecilotérmicos, como eu tinha falado para vocês. O que vem a ser um animal pecilotérmico? Aquele que a sua temperatura muda conforme a do ambiente. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, voltando àquela questão da adaptação, além da desidratação, né, dessa pele seca e grossa para evitar a desidratação, a respiração dos répteis é pulmonar, porque não depende da água para respirar. Então, eles conquistaram definitivamente diversos ambientes, tá? Como desertos de temperaturas muito elevadas, florestas úmidas e até ambientes de água doce e salgada, rios e mares. Então, a gente vê aí uma grande possibilidade para esses animais viverem. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da classificação desses animais. Cerca de 7.000 espécies são conhecidas no mundo, 240 espécies só na Amazônia, né? Nosso país é um país riquíssimo em habitats para esses animais, então a gente tem uma grande biodiversidade. Então a gente vai falar dessas três classes dos répteis, que são os quelônios, crocodilianos e os escamosos, tá? Então, assim, com essa questão da diversidade dos répteis que eu falei, eles não dependem de água para reprodução, então a fecundação vai ser interna. Eu também já vou falar sobre isso. Os ovos são depositados no ambiente terrestre, mas enfim, vamos falar um pouquinho dessas classes.
Os quelônios. Quem são os quelônios? São tartarugas, jabutis, os cágados. Eles possuem casco, carapaça e plastrão. O plastrão é a parte ventral, né, desses animais, como vocês estão vendo nessa figura em cima. E a carapaça, né, a parte, né, é dorsal, tá? Então, podem ser terrestres e aquáticos, né? Existem tartarugas marinhas, existem tartarugas terrestres, né? Outros jabuti, enfim. É importante frisar aqui para vocês que no livro de vocês está se referindo os quelônios como textudinhos, mas é a mesma coisa, tá? São esses animais aí representando essa classe. Então a gente tem a tartaruga marinha, elas têm as nadadeiras aí voltadas para sua locomoção na água. A gente tem os cágados que vivem no meio terrestre de água doce, tem membranas interdigitais para locomoção na água, um casco mais achatado, pescoço mais longo que os jabutis. E os jabutis, eles têm membros com dedos curtos, adaptado para locomoção em ambiente terrestre. Tem muita gente que cria jabuti, né, cágado em casa, enfim. Então vamos continuar. Uma coisa legal para falar das tartarugas marinhas, que elas têm a respiração pulmonar, mesmo elas vivendo ali na água, elas precisam ir até a superfície para respirar o ar atmosférico, tá? Mas elas têm pulmão. O problema é que, assim, elas sofrem muito quando elas ficam, muitas das vezes, no emaranhado das redes armadas pelos pescadores, que aí elas ficam presas, impedem de ir para a superfície respirar, então ocasionam muitas vezes a morte desses animais, infelizmente. Mas nós temos um projeto Tamar, né, que vai atuar no sentido de orientar os pescadores de maneira correta, né, para agir caso encontre uma tartaruga. Então é todo um modo de preservação para orientar esses animais. Então é um projeto que monitora pontos específicos em que esses animais se alimentam, visando contribuir de forma muito boa para a preservação e conservação das 5 espécies que tem no litoral brasileiro, tá? Continuando. Temos aí o próximo grupo, são os crocodilianos. Tem um corpo alongado, tem placas córneas, vivem em pântanos e rios e mares. Então, são representados aí pelo crocodilo, jacaré e gavial. Então, para quem nunca ouviu falar sobre o gavial, né, olha a imagem dele do lado direito, esquerdo. Ele tem essa parte aí da frente, né, da mandíbula bem fininha, tá? Então, vocês já devem saber um pouco sobre esses animais, né? Tem muita gente que gosta desse tipo de animais. Então, o corpo deles é coberto por escamas e placas córneas, os membros locomotores curtos, com membranas entre os dedos, vai facilitar na locomoção na água. Eles são carnívoros e bastante fortes, que podem se alimentar de peixes, alguns mamíferos, aves e outros répteis. Então, vivem em ambiente terrestre ou aquático, como rios, lagos e mares. Na página 38 tá mostrando aí também esses animais. O jacaré do papo amarelo, que é uma das principais espécies aqui no Brasil de jacaré, tá? Eles são encontrados em ambiente de água doce. Temos o crocodilo de água salgada, que ele é o maior réptil da atualidade, encontrado principalmente na Austrália. Lembrando que na Austrália existem os animais mais perigosos, né? Mais diferentes e venenosos, perigosos. Então, esse animal pode medir mais de 5 metros de comprimento. E temos o gavial, que é um réptil asiático. Ele encontra-se ameaçado de extinção atualmente por causa do desmatamento e da caça ilegal, tá? Agora os escamosos, que no livro de vocês está como escamados, tá? Na página 30. Mas é a mesma coisa. Então, assim, é conhecido pelo fato deles terem o corpo revestido por escamas. Então, pode ser dividido em lacertílios e ofídeos, tá?
Lacertílios são esses lagartos aí, lagartixa, iguana, e ofídeos, que são as cobras, né, as serpentes, tá? Então, no grupo dos lacertílios, a gente tem também camaleões, além de lagartixas e os lagartos. Então, eles têm membros desenvolvidos para locomoção, tanto terrestre ou ambiente aquático. E os ofídeos são as serpentes, tá? Estão distribuídos em todo o planeta, diversas cores, tipos. E também apresentam temperaturas muito baixas, né? Assim, onde elas vivem, exceto lá nos polos, em outras regiões que também tem temperaturas muito baixas, tá? Então é mais já difícil de encontrar. Eles têm um corpo alongado e sem a presença de membros locomotores. As serpentes são carnívoras, mas, no entanto, elas não mastigam, tá? O que elas fazem? Quando elas pegam a presa, elas capturam, engolem inteira. É possível porque tem grande amplitude de abertura de suas bocas. Então, ela abre bem a boca e ela tem muita concentração ali de músculos que vão movimentando, tá? Bom, então vamos lá. A diferença de peçonhenta para não peçonhenta. Qual é a diferença, né? Peçonhenta é a serpente que produz veneno e pode inocular. Inocular é colocar o veneno na presa, tá? A ela ficar com o veneno lá na corrente sanguínea. A não peçonhenta é a serpente que não é capaz de inoculação, mas pode ser venenosa. Então, assim, pode ser uma serpente que ela seja venenosa, mas ela não tem a capacidade de inocular, de colocar o veneno lá na presa, tá? Deu para entender a diferença. Simples assim. Assim, as venenosas, né, o que acontece? Elas têm a fosseta loreal. Vou marcar aqui para mostrar para vocês. Peraí. Tá vendo aqui, ó? Essa é a fosseta loreal, que é um orifíciozinho entre o olho e a narina, que é um órgão sensorial que permite a presença de predadores ou de presa, porque as cobras, elas não enxergam, né? Elas têm uma visão assim muito turva, então elas vão ali pela percepção tanto dos nervos sensores pelo corpo, tá? Os nervos sensitivos e a percepção ali, né, dessa fosseta loreal, tá? E elas têm a dentição aí solenógrafa, solenógrafa, tá? Com essa dentição aí para dentro. E a não peçonhenta, ela tem a áglifa, tá vendo? Parece assim só um monte de dentezinho em volta. Deu para entender a diferença, né? Eu coloquei aqui bem explicadinho para vocês. Bom, então, continuando, nós temos aí então para mostrar para vocês o que vem a ser a fosseta loreal. São cavidades presentes em cobras peçonhentas que funcionam como órgãos sensoriais térmicos. Então, ela percebe a temperatura, se tem ali alguma presa, né? Porque se ela percebe um calorzinho, né, algo se aproximando, movimentando, ela sabe que é uma presa que está pertinho. Temos como exemplo aí a jararaca, a coral verdadeira, jararacuçu, enfim, entre outras, né? A coral tem a falsa e a verdadeira. É um pouco complicado, né? Tem que ter bastante experiência para você saber a diferença de uma para outra ali, se deparar com a coral falsa da verdadeira, porque elas são muito parecidas. Nutrição e digestão. Sistema digestório completo, né, com a presença de cloaca. Carnívoros são consumidores, não mastigam, como eu falei. Coração, né, circulação. Coração com 3 ou 4 cavidades. Isso aí é só para dar uma pincelada, eu não vou cobrar isso aí não. Nem tem no livro de vocês. 2 átrios, 1 ou 2 ventrículos parcialmente divididos. Circulação é fechada, dupla e incompleta. Então, órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar.
glândulas lacrimais, fosseta loreal. Esse é um exemplo aí da cascavel. A reprodução, né? A fecundação, ela é interna, corre dentro do corpo do animal. E é ovípara, porque são animais que colocam ovos, né? E esses ovos vão eclodir fora do corpo da fêmea. Ovo com casca rígida, né? A gente tem exemplo aí, né? O vitelo, né? A tartaruga marinha, ocorrendo aí a desova. Ela vai lá, coloca os ovinhos, enterra, né? E aí tem que esperar a temperatura e tudo. E aí, quando eles estão prontos, eles começam a andar em direção ao mar após a eclosão desses ovos, os filhotes de tartarugas. São muitos ovos, gente, porém, muitos morrem no meio do caminho. Se eu não me engano, a cada 100 ovos. Eu sei que, assim, é muito mais da metade que morre. É algo parecido, tá? Não sei agora dizer em números isso. Então, as chances para elas chegarem até o mar são mínimas, porque tem predadores, aves que predam esses animais, além às vezes, a falta da preservação. Mas, assim, muitos morrem ali quando estão entrando na água, né? É um caminho muito árduo para elas, mas elas vão em direção aí ao mar. Então, tem espécies também que são ovovivíparos, né? Ou seja, ovos com casca mais fina, onde os ovos eles eclodem, né? Os ovos eclodem, mas só que eles eclodem dentro do corpo da mãe. Diferente desses aí, tá? Eu coloquei, mas não era nem para colocar aí, não. Eclode dentro do corpo da mãe. É o que acontece, no caso, com algumas espécies de cobras e de cobras, tá? Eu coloquei imagem aí, mas isso aí são imagens de ovíparos, tá bom? Coloquei vivíparos aí, mas também não era para ter colocado, não. Esquece, tá? Então, agora, vocês vão fazer as páginas 37 a 41, tá? Mas antes de falar dessas páginas, para vocês fazerem, eu quero comentar, assim, brevemente, né? Quando ocorre acidentes com serpentes, né? Prevenção, produção de soro. Então, a gente sabe que existem soros para determinadas espécies de cobras peçonhentas, tá? Então, é necessário que a pessoa picada pela serpente vai utilizar um medicamento específico chamado soro antiofídico, cuja função é o quê? Neutralizar a ação do veneno. Então, assim, é aplicado... Como é que ocorre essa produção de soro? Profissionais são capacitados, vão atuar na extração desse veneno de algumas serpentes peçonhentas. E ele é aplicado em cavalos, que são animais fortes, tá? Os quais vão desenvolver anticorpos. Então, esses anticorpos eles vão neutralizar a ação da toxina. Então, em seguida, são retirados poucos litros de sangue do cavalo, do qual é extraído plasma, que estão os anticorpos. Então, vai lá tirar o sangue do cavalo, pega o plasma do sangue do cavalo, que já produziu anticorpos, e depois as hemácias vão ser devolvidas ao corpo do animal, tá? Então, no livro da página de vocês, tá mostrando bem claro aí. Então, o que são hemácias? São as células sanguíneas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. E o que é o plasma? É a parte líquida do sangue, em que estão diversas substâncias, como proteínas, sais minerais, hormônios, vitaminas. Então, vamos lá. Injetou ali no cavalo uma pequena dose de veneno da serpente. E aí, o que vai acontecer? O cavalo vai começar a produzir anticorpos. O veneno vai estimular o sistema imunológico do cavalo a produzir quantidades crescentes de anticorpos. E aí, depois, após alguns dias de aplicação do veneno, é coletado um pouco do sangue do cavalo. E aí é retirada a parte líquida do sangue, que é isolada, contendo altas concentrações de anticorpos contra o veneno da serpente. Então, é a partir daí do sangue do cavalo, já inoculado veneno, produzido anticorpo, é dali que se retira o soro, tá? A fabricação do soro para aplicar nas pessoas que foram
picadas, né, que estão com toxinas e que podem até ser levadas à morte. Então não confundam não confundam vacina com soro. A vacina, ela é preventiva, tá? E o soro, ele age de maneira rápida, tá? Já é quando você foi atacado, o veneno tá lá e precisa neutralizar aquele veneno com soro, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. A gente sabe também que as serpentes, elas são conhecidas por causar medo, repulsa nas pessoas, mas, infelizmente, pelo menos muitos anos atrás, eram eliminadas com muito mais facilidade. Então, isso ocorre porque, principalmente pela falta de conhecimento da importância desses animais. Então, assim, elas são muito boas, muito importantes para o equilíbrio ecológico. Elas se alimentam principalmente de roedores, que podem transmitir doenças, né? Ou devastar plantações, por exemplo. Então, quando essas serpentes são eliminadas, a tendência é que a população de roedores aumente, ocasionando um desequilíbrio ecológico. Então, tudo tem que ser equilibrado, né? Então, nosso dever é a gente preservar. E só uma última coisa que eu esqueci de citar sobre o órgão de Jacobson. Além de órgãos como faceta loreal, que eu falei, quando as serpentes elas jogam a língua para fora, conseguem captar substâncias químicas do ambiente. Ao recolherem a língua, essas substâncias entram em contato com essa estrutura chamada órgão de Jacobson, que ela está localizada no céu da boca, em que são encaminhadas ao sistema nervoso e traduzidas em informações olfativas. E ela vai perceber ali as substâncias químicas do ambiente, tá? Bom, tem as serpentes constritoras, aquelas que não têm peçonha. Vocês sabem que não produz veneno, enfim, não tem secreção venenosa. Então, dessa maneira, elas precisam utilizar outros meios, que por exemplo, a sucuri e a jiboia. Elas têm músculos poderosíssimos que matam suas presas por estrangulamento. Elas quebram os ossos, né, para tornar mais fácil para engolir, né? Por isso que elas são chamadas de constritoras. Elas podem chegar a 10 metros de comprimento. Vocês já viram, elas engolem mamíferos. Enfim, né? Musculatura muito potente, muito resistente. Elas ficam até meses sem comer, se a refeição for muito gorda, muito grande. Tem vídeos, né, sobre isso e tudo. Então, elas se enroscam toda na vítima, né, na presa. Quebrar os ossos, né? E acaba também matando por asfixia, né? Porque o animal, ele acaba não conseguindo respirar. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Façam os exercícios, tá? Pra gente poder corrigir na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.